Eu tô aqui para te falar que patrimônio não vale de nada. Ai, mas eu tenho 100 mil reais investidos em renda fixa. Ai, mas eu tenho um imóvel, um apartamento que vale 500 mil reais. Ah, eu tenho 50 mil na minha carteira de ações de dividendos. Tá bom, mas quanto dinheiro esse patrimônio coloca no seu bolso por mês? Se você quer um dia poder viver da renda dos seus investimentos, adivinha só, você precisa que esse patrimônio, que esses investimentos, que esse dinheiro te gere renda. A primeira coisa que você precisa é de ter uma renda previsível, ou as suas contas não chegam todos os meses, quer sim, quer não, faça chuva, faça sol. A mesma coisa precisa acontecer com a sua renda. E aqui pode ser que a solução mais óbvia para você seja pensar no ramo imobiliário. Ah, eu vou comprar um monte de fundos imobiliários, ou vou comprar um monte de imóveis, porque eu tenho um aluguel que é direitinho, todo mês vai cair na minha conta. Olha, é uma alternativa viável, mas na minha opinião está longe de ser a mais eficiente. Não adianta nada ter um monte de imóvel se eles estão todos vazios, se eles não te geram renda nenhuma, ou se a renda que esses imóveis te geram é baixa demais para bancar o seu custo de vida. Se você tem um monte de imóveis, isso daí provavelmente vai te dar um baita trabalho para gerenciar. E aí você precisa de fato entender da administração de imóveis para manter eles sempre alugados e conseguir um aluguel que faça sentido com relação ao patrimônio que está ali imobilizado. Dá para ganhar muito dinheiro assim, fazer uma excelente renda? Dá, principalmente se você souber como se alavancar de maneira inteligente, usar os financiamentos do banco para pagar aí os seus imóveis por você. Isso costuma dar muito certo, mas dá trabalho. O caminho mais simples pode ser pensar em fundos imobiliários, mas aí você vai ficar refém dos gestores, da boa vontade deles, da boa gestão deles. E se você já investe em fundos imobiliários, você sabe que não é nenhuma novidade a gente ter todos os anos alguns casos de gestores que, para dizer o mínimo, não estavam muito bem de acordo com os melhores interesses dos seus cotistas. E aí você pode mirar então seu pensamento na nossa boa e velha querida renda fixa. Vou colocar todo o meu dinheiro no Tesouro Selic, assim eu garanto que todos os meses ele vai render positivo, ele vai aumentar um pouquinho. É um bom caminho, é uma boa alternativa, mas como a renda fixa ela paga pouco, e principalmente quando a gente analisa em um período longo de tempo, que a gente está falando de liberdade financeira, de aposentadoria com investimentos, não adianta olhar para os últimos 12 meses, 2 anos, 3 anos e falar, ah não, a renda fixa pagou acima de 10, 12 ou vai chegar a 14% ao ano, mas isso não é a regra. Inclusive, se você está com esse tipo de retorno na renda fixa na tua cabeça, pensa que você vai ter que ficar torcendo o tempo inteiro para a economia do país ir pro buraco. Porque aqui, se a gente começa a ter um país com uma economia, com uma estabilidade econômica, com uma certa estabilidade política, uma melhora nos números da economia, o país começando a crescer, inflação controlada, meu amigo, o caminho natural para nossa taxa de juros nesse panorama, nesse cenário, é para baixo. E aí os seus investimentos vão render cada vez menos. É só você olhar para a taxa de juros aqui no Brasil e quanto que é essa taxa lá nos Estados Unidos, lá nos países desenvolvidos da Europa, lá no Japão. A gente tem uma taxa de juros muito, muito mais alta do que a deles. Ou seja, se o Brasil melhorar e caminhar para ir se tornar eventualmente um país desenvolvido, que é o que eu imagino que todos os brasileiros, ou a maioria deles, gostariam, deveriam gostar, né? Deveriam torcer para o país dar certo, o rendimento de quem vai por esse caminho só da renda fixa tende a cair cada vez mais. E vamos ser sinceros, essas alternativas mais fáceis, que provavelmente são aquelas que vêm primeiro na tua cabeça quando você pensa em renda mais previsível, elas não vão te dar uma rentabilidade muito alta. Você pode esperar aí na casa de 0,5% a 1% de rendimento ao mês em cima do patrimônio que você tiver. Ou seja, para cada 100 mil investidos, você vai ter em torno de 500 a 1.000 reais por mês de rendimento. É para você saber quanto dinheiro você precisa para eventualmente bancar as suas contas, bancar o seu custo de vida, a gente tem que fazer uma continha básica aqui de, por exemplo, se eu tenho um custo de vida então que é de 5 mil por mês, eu vou precisar de 500 mil a 1 milhão de reais investidos. Se o meu custo de vida é 10 mil reais ao mês, eu vou precisar de 1 a 2 milhões de reais investidos nesses investimentos mais básicos que a maioria das pessoas vai correr atrás.
Funciona? Sim, funciona muito bem. Tanto é que tem milhares, milhões de pessoas que investem assim e conseguem sim ter resultados. O ponto que eu quero trazer aqui para sua atenção é de que esse resultado demora, porque você vai precisar juntar uma quantidade de dinheiro maior. E aí ou você vai ter que fazer aportes maiores, ou seja, guardar mais dinheiro, ou você vai ter que ter mais paciência e esperar mais anos até chegar ao seu objetivo. Ou o terceiro caminho é você abaixar o seu custo de vida, também funciona, mas aí, né, aí você vai ter que abrir mão de outras coisas, vai ter que mudar seu estilo de vida e tal. Não é o caminho mais confortável na minha opinião. Mas esse também não é o único caminho, porque ao invés de você buscar ter um patrimônio maior para conseguir gerar a renda que você precisa, o outro caminho, que inclusive é o meu favorito, é você buscar fazer mais renda com o mesmo patrimônio. Então aqueles mesmos 100 mil reais que te geram aqui de 500 a 1.000 reais por mês, aqui eu estou falando desse mesmo dinheiro te gerar de 2 a 4 mil reais por mês, os mesmos 100 mil reais. E isso é possível de duas maneiras. Ou você vai buscar por investimentos mais arriscados, como umas renda fixa meio maluca, meio esquisita, que tem aparecido por aí, né? Você financiar construções, ou aparece gente te prometendo que é com criptomoedas, que vai fazer a operação de não sei o que lá do Bitcoin, que vai te dar 3, 4, 5% garantido ao mês. Mas aí você já sabe qual que é o caminho desse negócio. 99% dos casos, o seu dinheiro vai pro ralo. Pode ser que esse negócio seja para você, igual tem um cliente meu da consultoria que tá lá, fez lá um empréstimo para um cara que falou que operava na bolsa e que garante 4% para ele ao mês. Eu falei para ele que, na minha opinião, aquilo é um golpe que a qualquer momento o cara vai sumir com o dinheiro. Ele preferiu continuar recebendo lá, disse que tá pagando certinho. Eu falei, beleza, o dinheiro é seu, o risco é seu. Definitivamente não é para mim, não é pro meu perfil esse tipo de coisa. E muito menos essas renda fixa maluca que a galera começa a inventar por aí. Para mim, renda fixa é segurança, eu vou no título público, no mais conservador. E a outra maneira que você tem para conseguir gerar mais renda com o teu dinheiro, sem ter que ir para a base dos investimentos milagrosos, é você usar uma estratégia que te permita fazer o mesmo dinheiro render duas vezes. Aqui eu não estou falando de nenhum milagre desses que você vê por aí. Aqui eu estou falando de você usar estratégias validadas no mercado financeiro, coisa que os grandes gestores, os grandes bancões já usam aí há décadas, funciona no mundo todo e funciona aqui pra gente no Brasil também, que é você usar uma alavancagem inteligente. Como que você faz isso? Você pega, por exemplo, o seu dinheiro da renda fixa, seu dinheiro da segurança, coloca ele lá nos títulos públicos, bonitinho, te rendendo lá na casa de 0,7, 0,8, até 1% ao mês, dependendo da época. E eu pego esse mesmo dinheiro, deixo ele lá quietinho no título público e uso ele como minha garantia para aplicar uma estratégia de pares na bolsa de valores. Quanto que você vai querer arriscar aqui nessa estratégia para fazer o dinheiro render mais? Vai depender de você. O mais conservador vai arriscar pouquinho. Eu que já estou há mais tempo nessa jornada, eu arrisco um pouco mais, mas aí é de perfil. Você consegue controlar quanto de risco você quer correr baseado no quanto dinheiro você quer ganhar. Então você pode sair do 1% da renda fixa, você só vai empilhar mais coisa aqui. Você não para de render o dinheiro na renda fixa, você não perde esse rendimento. Por isso que o dinheiro rende duas vezes. E aqui você pode sair do 1% lá da renda fixa para 1,5%, para 2%, para 3%, para 4%, para 5% ao mês. Vai ter um certo risco? Vai, mas aqui é um risco muito controlado. E aqui você consegue fazer operações de pares baseadas 100% em estatística, em matemática. Então você está com o risco controlado, você sabe quanto você pode ganhar e quanto você pode perder. Aí vai de você o quanto que você está disposto. Tem a estratégia de blindagem de patrimônio, por exemplo. Se você ganha 1% na renda fixa garantido, você só arrisca perder 1% desse lado. No máximo, você vai empatar. Mas você pode, eventualmente, dobrar o seu rendimento da renda fixa, chegar a 2, chegar a 3. Então, vai de você o que você se sente mais confortável. Isso tudo sem tirar o seu dinheiro da renda fixa, dos títulos públicos, da segurança, do conforto, do gostosinho lá. É por isso que eu gosto tanto desse tipo de estratégia, porque a pessoa ouve a alavancagem e já fica se tremendo todo. Mas não, tem uma maneira inteligente de você fazer isso. Tem a maneira doidão, vou arriscar tudo, vou pro all-in, não quero saber? Tem, não é o caminho que eu vou, não é o que eu gosto de fazer.
Agora, esse caminho aqui da alavancagem inteligente, de buscar mais renda com o mesmo patrimônio, fazer o mesmo dinheiro render mais de uma vez, aí sim, aqui é o meu caminho que eu gosto, que eu me sinto confortável, que eu tenho tido resultados muito bons, como esses que você está vendo na tela, já fazem alguns bons anos, e hoje inclusive eu compartilho essas operações no meu canal de recomendações, o Pares da Bolsa. Eu sou um analista certificado CNPI, eu posso estar fazendo isso aqui, tá? Não é mais um desses gurus que tentam driblar aí a regulação, né, as leis, fala que não é recomendação. Não, aqui eu de fato dou recomendações oficiais de investimento dentro desse canal de recomendações, que é o Pares da Bolsa, dessa estratégia de pares para você conseguir gerar renda todos os meses de forma consistente com o seu dinheiro, mesmo que você não queira comprar ações, que você queira deixar o dinheiro quietinho na renda fixa. Ah, Gustavo, não tenho renda fixa, só tenho uma carteira de ações. Também dá para fazer. Inclusive o operacional, né, o passo a passo é muito parecido nos dois casos, só vai mudar a quantidade de dinheiro que você vai colocar para a estratégia. Eu vou deixar aqui ó, o link do Pares da Bolsa para você conhecer um pouquinho melhor como funciona, ver o histórico, ver os relatórios isso e coisa e tal. E aí caso você queira fazer parte do nosso time, vai ser muito bem-vindo. Fica tranquilo que essa estratégia é muito simples de você colocar em prática. A base dela é você encontrar pares de ações que sejam bem correlacionadas, empresas bem parecidas, como eu mostro um exemplo prático de Petrobras e PetroRio nesse vídeo que eu vou deixar aqui do lado para você assistir e entender um pouco melhor como é que funciona a estratégia de pares na bolsa.